Seja cumprimentado, caro ouvinte. Hoje vou falar, hoje vou compartilhar com o caro ouvinte, a partir do livro de Gênesis 28, versículo 12, onde aprendemos que o Jacó teve um sonho, onde ele viu uma escada posta na terra, cujo topo dessa escada tocava no céu. E a outra questão é que os anjos de Deus subiam e desciam sobre essa escada, caro ouvinte. Caro ouvinte, vou compartilhar consigo que aquele sonho do Jacó, aquela escada ali, era uma revelação referente ao Senhor Jesus. Isto está confirmado no João capítulo 1, versículo 51, onde o Senhor Jesus pessoalmente disse, porque continua a dizer hoje também, hoje em dia, onde ver anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele referia a ele mesmo. Isto também está confirmado que aquele sonho lá, falava-se dele, era uma profecia, em outras palavras. Sabemos que naquele tempo de Jacó, o Senhor Jesus ainda não havia vindo na terra. Mas que já Deus ali estava a revelar isso sobre o Senhor Jesus, porque isso vimos no João 1, versículo 51, e João 8, 28. Veja, 28 no João 8. Este versículo está relacionado também com aquela questão lá no Gênesis 28. Caro ouvinte, não só aqui, no João 14, versículo 6, o Senhor Jesus, ele pessoalmente, ele diz ali: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele, o Senhor Jesus, é o caminho para a gente aproximar ao Deus Pai, ao Deus vivo. Ele é o único caminho. Caro ouvinte, também li Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 6, onde aqui no Hebreus consegui entender que no passado, antigamente, em outras palavras, no Antigo Testamento, ou em outras palavras, no passado, Deus falou com seu povo de várias maneiras, de muitas maneiras. Uma dessas maneiras era via sonhos, porque aconteceu com Jacó. Outras maneiras, dessas tais maneiras, era via profetas. Porque está muita coisa revelada que Deus falou com seu povo, revelou quem ele é via profetas. Antigamente, caro ouvinte. E também aqui no Hebreus 1, versículo 1 a 6, está também mencionado que mas nestes últimos dias, significando neste tempo presente, neste tempo da nova aliança, neste tempo do Espírito Santo, Deus tem falado por seu Filho, que é o Senhor Jesus. Tem falado pela sua palavra, caro ouvinte. Porque, caro ouvinte, creio que caro ouvinte está ciente que a palavra de Deus também é Jesus ao mesmo tempo.
É por isso, quando a gente estiver a ler a palavra de Deus com todo o coração, ali, naquele momento, recebemos um avivamento espiritual na nossa alma. Porque a palavra de Deus é vida. Porque a palavra de Deus é Jesus. Caro ouvinte, seja abençoado. E também entendi que hoje em dia Deus tem falado desta maneira, pela sua palavra, pela liderança do Espírito Santo. Caro ouvinte, isto é muito forte. E também que os anjos de Deus têm obedecido a voz de comando que é proveniente do comandante geral do exército de Deus. Estou a falar do Senhor Jesus. Os anjos de Deus não têm se envolvido em nenhuma situação sem ser pela voz do comandante geral, que é do exército de Deus, que é o Senhor Jesus. Caro ouvinte, também sabemos que no reino de Deus, aqui neste mundo físico, também há envolvimento de anjos de Deus, mas só pela voz de comando do comandante geral dos anjos de Deus, que é o Senhor Jesus. Em outras palavras, nós, sempre que a gente estiver a orar, a gente está a endereçar a oração ao Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho. Nós não podemos tentar comunicar diretamente ou chamar anjos de Deus diretamente para se envolver numa questão que a gente estiver a enfrentar. Esta questão aqui, podemos cair no erro. A via é única, é pelo Senhor Jesus. Ele é que vai saber como é que vai fazer. É que sabe como é que vai fazer. Vimos isto no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5 a 7, onde a igreja estava a oferecer uma oração contínua a Deus. E porque o Pedro, o apóstolo de Jesus, estava na prisão por causa da palavra de Deus. E Deus respondeu àquela congregação ali, àquela tal igreja, nesse tempo que estava a orar. Enviou o seu anjo e libertou Pedro. Está a ver, caro ouvinte, que os anjos de Deus estão envolvidos no nosso arredor, caro ouvinte, mas só quando nós estivermos a orar e essa oração é endereçada ao Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, caro ouvinte. Queria compartilhar consigo esta mensagem. Quem gravou esta mensagem é o Paulo da Silva Mabunda, no dia 21 de novembro de 2017. Muito cedo de manhã. Seja abençoado, que o Espírito Santo esteja consigo e revelar mais coisas neste sítio onde o caro ouvinte estiver. Seja abençoado. Falei de Gênesis 28, 12, João 1, 51, João 8, 28, João 14, 6, Hebreus 1, versículo 1 a 6. Seja abençoado, caro ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém.